meu nome é Tainá. Pegue seu café, que após a vinheta começa a Voz da Estante. Bom, na última resenha nós vimos que Rei Calias falou para todos, inclusive para o conselho, que ele e a Alessandra estavam se cortejando. Vamos continuar? A Alessandra, ela foi chamada para um baile de um nobre. E nesse baile, nessa festa, ia ter um teatro e o nome do teatro é Os Amantes. E ela gostaria de ir nesse baile, mas ela gostaria também de chamar o Rei Calias. Aham, sei. Então ela escreve uma cartinha para ele, o Rei Calias, para quem não se lembra, é o Rei das Sombras, tá? Então ela escreve uma cartinha para ele, convidando ele para ir com ela, só que ele nega, porque parece que houve um problema. Complicou. Existe um ladrão no reino que tem roubado dos nobres para dar para quem não tem nada. A gente se lembra de quem? Robin Hood. Será que o Robin Hood está nesse livro? É uma boa pergunta. Então a Alessandra fica preocupada com essa questão, porque se o Rei Calias não resolver, esse problema vai acabar sendo dela. Vocês já estão vendo que ela já está se sentindo a rainha, né? Embora não tenha casado, embora o rei ache que ela não quer o trono, ela já está se sentindo a rainha, já está tomando os problemas para ela. Ih, rapaz. Então, à noite, o rei chama a Alessandra para jantar na biblioteca de novo. E lá foi ela. Chegando lá, eles conversaram, ele perguntou como é que foi o dia dela, e ela perguntou como é que foi o dia dele. E eles chegaram no assunto dos amigos, porque o Rei Calias, ele se mantém afastado de todo mundo, dos amigos de infância dele lá no palácio, das pessoas, ele não se aproxima de ninguém. A Alessandra, ela questiona para ele se ele acha que realmente os amigos dele teriam matado o pai dele, o pai e a mãe dele. Ele fala que não é somente por isso, mas que é muito difícil para ele encontrar o assassino de seus pais, tendo um assassino atrás dele. Então ela pergunta, mas você tá achando que alguém tá querendo te matar? Aí ele falou que já tentaram matar ele, só que não conseguiram porque as sombras dele protegeram ele. Colocaram um veneno na luva dele, só que as sombras fizeram ele tirar a luva. E ele fala pra ela que ele desconfia de todo mundo, mas quem ele mais desconfia é alguém do conselho, porque como o Rei Calias, ele acabou de ser rei, então ele não tem herdeiro nenhum. Se ele for morto, quem vai assumir o reino serão os conselheiros, até aparecer um próximo rei. Então o Rei Calias, ele começa a contar para Alessandra sobre a noite do assassinato de seus pais. Nessa noite, os pais dele estavam numa sala, provavelmente na sala do rei e da rainha, enquanto o Rei Calias, na época ele era príncipe, ele estava com os outros nobres, os outros filhos, né? E começaram a entrar atiradores dentro do palácio. Que merda, hein? Quando entrou os atiradores no palácio, os guardas pegaram todos os filhos dos nobres e os nobres e levaram para uma sala segura. Porém, esse tiroteio foi só para poder despistar, porque o assassino ia entrar no palácio e ia direto lá na sala para poder matar os pais. Sabia não? No dia seguinte, a Alessandra recebeu uma carta do pai dela, dizendo que estava muito feliz, que o rei estava cortejando ela, que ela tinha aceitado ser cortejada pelo rei. O que mais importava nessa carta era que um oficial foi lá na casa dele para perguntar sobre Hector, sobre o desaparecimento de Hector. Para quem não se lembra, o Hector é o ex-namorado da Alessandra, que ela matou porque ele não queria ter nada sério com ela. Ela foi lá, matou ele e enterrou ele num lugar que ninguém iria descobrir. Então um oficial está procurando o Hector, porque ele sumiu, ele desapareceu. As pessoas notaram que a Alessandra e o Hector estavam muito juntos, tem testemunhas que viam eles juntos, então assim, eles desconfiados de que eles tinham alguma coisa. Então esse oficial anda perguntando sobre o Hector e isso deixou a Alessandra bem temerosa, né? Porque ela já começou a pensar, meu Deus, será que acharam o corpo dele? Será que
que desconfiam de mim? Será que desconfiam de alguma coisa? Então ela começou a se lembrar da noite que ela matou o Hector. Ih, rapaz. Como ela matou, ela encheu de sangue o quarto, ela pegou esse corpo do Hector e escondeu dentro de um baú que tinha no quarto dela, e ela trancou com um cadeado para que nem todo mundo conseguisse abrir. Ela pegou os lençóis que estavam sujos de sangue, deu para a serva dela dizendo que as regras dela haviam chegado e por isso que estava cheio de sangue. No dia seguinte, né, ela já tinha limpado o quarto e tudo mais, no dia seguinte, ela pediu os servos dela para pegar o baú, colocar numa carruagem, que ela iria ter um piquenique com umas amigas. E ela foi sozinha na carruagem. Aí ela chegou numa floresta lá, numa parte da floresta, e começou a cavar, cavou tão fundo que ela ficou até presa dentro do buraco, ela não estava conseguindo sair do buraco. Aí começou a chover, ela ficou desesperada porque ela não estava conseguindo sair do buraco. Aí ela pensou que ela ia morrer na cova, que ela mesmo cavou. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Só que aí deu uma ideia nela dela tirar as botas e escalar, né, com o pé mesmo, com a pá, e saiu do buraco. Aí ela foi e empurrou o baú. Quando ela empurrou o baú se quebrou e o Hector olhou para ela, olhou assim morto, né? Mas assim, ela jogando terra e o cara olhando para ela. Então ela ficou bem preocupada a respeito disso. Alguns dias se passaram e a Alessandra foi para a sala da rainha. Como eu disse, né, como não tem uma rainha, todas as moças podem usar essa sala da rainha sem problema nenhum. A Alessandra estava na sala da rainha com todas as moças e as suas amigas, a Este e a Roda. Elas estavam costurando e como a Alessandra ela já tinha o costume de costurar, então elas estavam pegando algumas dicas com a Alessandra. Nessa meio dessa conversa, chegou um servo chamando pela Alessandra que o rei tinha mandado um presente para ela. Quando ela abriu, era um colar de rubi, muito bonito. As moças ficaram encantadas e começaram a perguntar para a Alessandra como ele era junto com ela, como eles eram sozinhos e tal. Como eles são amigos, a Alessandra teve que inventar algumas coisas. E dentre essas coisas, ela falou que o rei beijou a mão dela enluvada, ou seja, a luva estava lá e ele beijou a mão dela. Guarda esse detalhe. Aí ela recebeu uma carta do rei dizendo que não poderia jantar com ela. E ela foi, jantou, né? Foi pro seu quarto, trocou de roupa, colocou sua roupa de dormir, colocou o colar assim do lado dela, assim na cama e ficou olhando, que achou muito bonito e tal. De repente o rei apareceu no quarto dela. Segundo ela, o rei ultrapassou a parede. Eu não sei que poder esse rei tem, mas pelo que eu vi, ele ultrapassa as paredes. Ele entrou no quarto dela, muito nervoso, e perguntou para ela se ela tinha falado para as pessoas que eles se tocaram. Aí ela falou que, como estavam perguntando sobre o relacionamento dos dois, que ela teve que inventar algumas coisas para poder dar credibilidade, né, ao romance dos dois. Aí ele perguntou, mas você disse que a gente se tocou? Aí ela falou, não, eu falei que você beijou a minha mão enluvada. Você tem certeza disso? Ela falou que tinha certeza. Aí ele pediu para que ela nunca dissesse que ela havia quebrado as regras. Sabia não? As leis, né? Segundo as leis, ninguém pode chegar perto do rei menos de 2 metros e se tocar no rei, levará a sentença de morte. Ela ficou bem chateada porque ele entrou no quarto, não bateu nem na porta, né? Ele passou pela parede, já gritando com ela e foi embora. No dia seguinte, ele tomou café da manhã com ela e pediu desculpas, que ele não deveria ter feito isso, ele não deveria ter entrado no quarto desse jeito. Eu tenho um probleminha. À tarde, ela passou lá na sala da rainha, com as meninas, e ela voltou para o seu quarto. Quando ela voltou para o seu quarto, quem estava no quarto? O ex-amante. Esse ex-amante, ele vai dar um problema. Eu tô sentindo que ele vai dar um probleminha. Chegou no quarto e aí encontrou ele lá e perguntou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei pra você que eu não queria que você ficasse mais aqui, que você chegasse aqui, entrasse no meu quarto. Ele falou que ela não poderia mais ameaçar ele, porque o pai dele havia morrido, o pai dele era visconde, tinha um título, então o pai dele havia morrido, e o irmão dele assumiu o título. E o irmão dele sabia de todas as burradas que ele fazia, então não interessava se ele fez a burrada lá de fazer
a aposta e perder dinheiro, não tinha problema porque o irmão dele já sabia de tudo. E aí ela ficou bem assustada. E ele disse que ele quer usar ela para poder conhecer pessoas que têm posses, que têm dinheiro, que têm título. Como a Alessandra ela é conhecida por estar sendo cortejada pelo rei, então ela já tem um nome no palácio. O que ele quer? Ele quer que a Alessandra leve ele para aquela festa, para aquele baile que ela tinha chamado Rei. Você lembra aquele baile que vai ter o teatro dos amantes e o rei falou que não podia ir porque apareceu um problema? Então, o ex-amante quer ir nesse baile porque vão ter muitos nobres. E ele não quer só ir no baile, ele quer chegar no baile de braços dados com ela. Porque ele quer que todos saibam, olha só que cachorro, ele quer que todos saibam que a moça que está sendo cortejada pelo rei está com ele também, para que todos prestem atenção nele. Oh, God, please, no! No! Isso é ridículo, meu Deus do céu, que ridículo. Enfim, aí ela fica muito preocupada porque, poxa, coitado do rei, tudo bem que eles não têm nada, mas vai ficar feio pro nome dele, vai ficar feio pra ele, né? Ele é o rei, afinal de contas. E a Alessandra, ela já começou a pensar numa possível morte dele, desse ex-amante, né? Mas pensou direitinho porque já matou o ex, né? O ex-namorado, aí vai matar mais outra pessoa e fica meio complicado. É isso, a condição dele. E se a Alessandra não fizer o que ele mandar, tudo que ele mandar, ou seja, ela tá na mão dele, ele vai contar pro rei que eles tiveram um caso no passado. E isso deixa a Alessandra louca. À noite, no jantar, o rei não está presente, né? Ele se atrasou para o jantar. Como o rei não está presente, a Alessandra ela não vai sentar no trono porque ele não está lá e ela não é nem a rainha, né? Então ela sentou no meio de todo mundo. E quem está do lado dela? O ex-amante. Ah, vá, é mesmo? Chega o rei. O rei nota que tem um homem do lado dela e chama a Alessandra para sentar lá no trono com ele. E ele pergunta para ela quem é o moço, né, que tá do lado dela, porque ele parece que tá muito amigável com ela, tal. Aí ela falou que é um admirador. Mas para mudar de assunto, ela pergunta o que aconteceu, por que ele se atrasou. Ele estava numa reunião porque um dos reinos que Calias conquistou está se rebelando contra ele. A população tá jogando comida estragada nos soldados, queimando os alojamentos. Então, eles estão se rebelando, não querem fazer parte do reino do Calias. E a Alessandra dá a ideia de dar voz para um representante desse reino, para trazer esse representante para fazer as reuniões. Aí ele perguntou, mas aí eu vou dar voz para essa população? Vou dar poder para eles? Ela falou, não, você vai dar um falso poder, um pensamento de poder. Mas você vai ficar sempre atento a quem essa pessoa está buscando informações ou levando informações, porque com certeza é o líder da rebelião. E quando você descobrir quem é o líder da rebelião, você mata os dois. A Alessandra ela tem um negócio de querer matar as pessoas. Ela já matou o ex-namorado, já tá pensando em matar o ex-amante, pensando em matar uma população. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E eu parei por aí. Semana que vem tem mais, me acompanhe. E se você tiver interesse de comprar o livro Coroa de Sombras, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo.